Eu tô naquela fase onde eu não sou mais adolescente, mas eu não consigo me sentir adulta ainda. E por isso eu sinto até que eu preciso ficar o tempo inteiro equilibrando as minhas emoções, as minhas ações. E aí no dia a dia fica chato, porque não é o tempo todo que eu sei o que eu tenho que fazer. E em contrapartida, tá tudo bem eu não saber o que fazer o tempo todo, porque eu só tenho 22 anos. É tipo quando a minha mãe falava que eu já era muito grande pra ganhar presente de Dia das Crianças, mas sei lá, eu era muito criança pra dormir fora. Eu era muito criança pra atravessar a rua sozinha. E isso é até pra gente ver que as coisas não precisam ser preto no branco, né? Cara, e nessa fase eu sinto que eu tenho medo de tudo, mas aí ou você encara ou você encara, né, amor? Não tem muito por onde correr. E por essa incerteza, é como se a gente não tivesse, eu pelo menos, não tivesse essa autoestima pra confiar nas minhas decisões. E aí eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Mas eu também tenho medo de ficar parada e deixar, sei lá, minha vida passar pelos meus olhos sem que eu perceba. Você lembra quando a gente era criança e a gente via alguém que tinha a nossa idade atual, mas naquela época a gente era muito criança e parecia que aquela pessoa era incrível. Eu quero ser essa pessoa. Gente, cadê essa sabedoria que eu não sei de nada? E pra maioria das pessoas, a gente nasce e aí a nossa vida já tem um roteiro, né? É como se tivesse um script ali falando o que você tem que fazer. Então, primeiro você é recém-nascido, cresce um pouquinho, vai pra escolinha, depois você vai pro fundamental, pro ensino médio. E eu sinto muita falta de ter um roteiro também. Eu queria muito ter uma voz falando o que eu realmente tenho que fazer, qual que é o caminho que eu devo seguir. Porque, gente, como é chato ter que decidir tudo sozinho, porque você é responsável pela sua vida, então tudo depende de você. E aí não tem como a gente falar dessa crise, né, dos 20 anos sem citar a comparação, que eu acredito que ainda mais nos dias de hoje é inevitável. E assim, mesmo que você não tenha rede social nenhuma, eu duvido que você nunca tenha se comparado com ninguém, financeiramente, intelectualmente. E se você é uma pessoa que consome as redes sociais no seu dia a dia, eu tenho certeza absoluta de que isso já fez ou faz parte da sua vida até hoje. Ano passado eu tava com meu pai e por conta da conversa que a gente tava tendo, eu entrei no Facebook só pra ver alguma coisa ali, alguma informação. É uma rede que eu não entro há muitos anos e lá tem muitas pessoas que eu não vejo mais nada sobre. E eu falei pro meu pai, né, caraca, toda vez que eu entro no Face, tem muitas pessoas que estudaram comigo que hoje têm família, hoje é casada, com filhos. E aí o meu pai me perguntou se aquilo não me dava uma certa ansiedade, algum desconforto, enfim, vontade de estar no lugar dessas pessoas. E eu falei pro meu pai que não, mas é de parar e pensar mesmo, né? A gente se sente atrasado porque as pessoas não têm a mesma realidade que a gente. E aí que entra esse papo de singularidade, né, gente? De parar e realmente pensar. Faz sentido a vida dessa pessoa pra mim? Às vezes nem faz sentido, às vezes você nem tem esse sonho, esse objetivo, às vezes você nunca nem pensou em certas coisas, mas de ver alguém conquistar, você sente esse... tô atrasado em algum ponto aqui. E é isso mesmo, não é normal você ter a mesma vida que as outras pessoas. E não adianta você se comparar com pessoas não comuns, se você é uma pessoa comum. Mas no fim, nós somos adultos. Eu tenho conta pra pagar, 2 cachorros pra cuidar, pra me responsabilizar, tenho problema de trabalho pra resolver, tenho um relacionamento maravilhoso pra cuidar também. Mas às vezes eu também queria poder voltar no tempo, poder voltar a ser adolescente, poder ir em festinha de novo, fazer merda de novo, ter uma preocupação só na minha vida, que não era a escola, era votar na Demi Lovato pra ela ganhar o VMAs.